Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer um zoom aqui, de acordo com o nosso, que é a última vez que eu conversei com você, Luciano. Tinha algumas redes aqui que a gente viu, como estratégia, começar a fazer tudo pelas redes principais, tá? Então, porque é pouca coisa, e é fácil de desenhar. Então, eu tenho aqui, as principais eu estou considerando aqui água acima de 100 milímetros, que é essa daqui. Eu vou colocar, mover ela, vou apertar e segurar, ó, e vou colocar ela por cima, só para dar um destaque a gente poder ver. Eu andei fuçando aí, você viu que tá tudo Eu vi que você colorido. desenhou bastante coisa, né? Não é isso? É. Sim. Então, o que a sugestão? Eu estava conversando com a Luciana e ela sugeriu, não vamos começar por bairro. Sim, mas como as redes principais aí, com diâmetros maiores é um número pequeno de redes, a sugestão minha foi a gente começar por essas principais e fazer o cadastro delas completo. Isso a gente faz rápido. E acho que até você já cadastrou, né? Pelo que eu vi aqui. Sim, eu já fiz. É, olha aqui, se eu fizer um zoom, ó, por isso que eu até coloquei por cima. Ó, Pra mudar de essa energia. azul clara são as redes principais. Se eu mover aqui isso aqui para baixo, ó, ficou em laranja, não foi isso? Pô, a gente desenhou em laranja. Tá. É que eu acho que eu dei uma bagunçada aí, alguma coisa eu devo ter Não, feito não tem errado. problema. Olha aqui, ó. Se eu pegar quando eu clico aqui em adutora, o que que acontece? Fica verdinho em dois lugares, como rede de água e rede adutora. Isso tem um grande significado. Isso quer dizer que eu estou no mesmo layer. É diferente do CAD, que eu faria um layer para adutora e um layer para rede de água. E aqui não. No GeoSam, nós temos somente um layer para rede de água e um layer para nó. Mais nada, tá? Isso é suficiente. Então, com o layer de nós, a gente cadastra reservatórios, válvulas, registros, várias coisas a gente pode cadastrar. E com o layer de redes, a gente cadastra todas as redes. Então, o que que a gente fez aqui? No Adutora, se eu apertar o botão da direita aqui em Propriedades, o que que a gente fez? A gente pediu para adicionar, né, o Water Lines, né, que são as redes de água. E aí, depois nós colocamos um filtro, ó. A gente selecionou aqui modificar filtro do tipo igual à adutora. Então, o que que acontece? Quando eu faço esse filtro e dou um OK, tá? O que que vai acontecer? Aqui as linhas, ó, são essa laranja aqui, tamanho 6, né, mais grossa. O que acontece? Só vai mostrar as adutoras. O que está acontecendo aqui, ó? Se a gente olhar, ele está mostrando aqui, a adutora tem aqui um laranja aqui por trás e a rede de água azul por cima. Como se tivessem dois layers, mas não são. É um layer só. É que ele está mostrando a rede de água, que na verdade a adutora é uma rede de água também, tá? Junto com a adutora. Por isso que está verde nos dois. Se eu colocar a adutora aqui por cima da rede de água, aí vai dar para ver melhor, né? Olha agora. Agora ficou mais claro, né? Porque eu estou vendo aqui que essas aqui são as laranjas, são as adutoras, tá? Então elas já estão aqui, já estão cadastradas, tá bom? Mas na verdade, quando eu seleciono aqui rede de água adutora, é a mesma coisa. Não sei se tem alguma dúvida com relação a isso. E Não, da minha parte, não. tá. E o que que acontece? Nas Desculpa que eu mexi o mouse aqui, às vezes eu mexo e ele começa a fazer zoom. Nas adutoras, o que que acontece? Você já fez também as redes de água também da distribuição? Não, não, esse roxinho aí que você tá vendo foi eu fuçando, acrescentando. Ah, tá. Você só desativa aí pra gente. Eu Deixa acho eu que ver. essas são abaixo de 100, não é? Ah, tá bom, deixa eu ver aqui. Ah, é abaixo de 100. De 100. É Ah, porque tá, eu tava perdida tá. Não, tá nessa aba ótimo. lateral, e aí eu fui vendo o que que dava para fazer, Tá e aí ótimo. Então, o que acontece? Essas redes roxas, que são aqui abaixo de 100, você vê que eu selecionei aqui, não pintou rede de água nem adutora, porque essas são as redes que vêm do CAD. Então, é uma coisa antiga, elas são só como referência, tá? Então, eu posso, se eu quiser dar dois cliques aqui, eu desligo ou ligo. É só uma referência para a gente poder cadastrar depois as redes de distribuição. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? É cadastrar a adutora. E o mais importante, na hora de cadastrar a adutora, vamos ligar aqui só a adutora. Deixa eu ver aqui. É a gente ter.
as coisas principais da rede de adução. Por exemplo, se eu tenho um reservatório, qual ele é cilíndrico? Como que é esse reservatório? Vamos supor aqui, fazer um exemplo aqui, ó. Isso aqui não é um reservatório, não é? Esse branquinho aqui, não. É um reservatório, duas câmaras. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando eu tenho os nós aqui, ó, nós estão desligados. Eu vou colocar o nó ligado. Deixa eu ligar. Eu vou colocar o nó, eu vou ligar o nó. Dois cliques aqui para ligar o nó. Vou colocar o nó na cor preta. Ó, ponto, cor preta. Círculo sólido, preto. Vou colocar até um pouquinho maior. Tá. Ó, aqui, só para um detalhe, ele está na escala 1:2000. Quer dizer, se o zoom tiver maior do que 1:2000, aqui eu vejo o zoom, ó. Tá? Então ele está 1:775. Se tiver mais que 1:2000, ele sobe. Então vamos ver, ó. E olha aqui outra coisa nos nós. Você vê que o nó está embaixo da rede adutora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nó e mover aqui para cima, em cima da rede. Para a ordem que ele mostrar, para ficar um visual mais bonito. Nós de água, redes de água. Ah, vou jogar a adutora aqui para baixo. Pronto. Que ele ficou em cima da rede de água, mas não em cima da adutora. Pronto, ó. Ah, desculpa, eu quero a rede aqui. Agora sim. Tá. Então eu tenho os nós. Então, nesse nó, por que que a gente quer, a minha sugestão de a gente fazer essas redes principais? Porque eu quero cadastrar aqui, por exemplo, tem bombas aqui, então eu quero cadastrar as bombas. Um nó é uma bomba, tá? Eu posso cadastrar. Então vamos supor que aqui seja uma bomba. Então eu tenho que selecionar esse nó, tá? E aí eu seleciono aqui bomba. Quando eu seleciono bomba, olha o que que acontece. Ele pergunta, olha aqui, a potência, carga, vazão, curva de rendimento, que geralmente é o número 1, 2, 3, né? Tem a curva da bomba, o rendimento, a curva da bomba, a curva de rendimento e a descrição. Então, é importante a gente ter essa informação também, tá? Porque no EPANET, se a gente abrir o EPANET, eu não sei se você tem, Luciane, o EPANET instalado aqui, não? Não faço nem ideia. Ah, depois a gente instala. Porque na modelagem hidráulica, ele tem exatamente isso daqui, ó. Ele vai perguntar exatamente. Então, se vocês preencherem aqui, na hora que for para simular na parte hidráulica, isso daí vai aparecer. Os dados vão ser migrados, todos. Vamos supor que nesse nó aqui de água não seja uma bomba, ele seja um reservatório de nível variável. Então, ele tem aqui, ó. Oi. Estou tirando uma dúvida antes de você seguir o assunto. Hum. Por exemplo, tá vendo esse... A gente tem dois reservatórios enterrados aí, um grande, Isso. logo do lado ali tem um menorzinho. E esse telhado aí sobre o reservatório são a casa de bombas. Nessas casas de bombas tem dois barriletes, com um dos barriletes 3 bombas, outro barrilete 2 bombas. Como que a gente faria esse desenho? Então. Você falou que cada nó seria uma bomba, né? A bomba, ela tá aqui nessa casa ou nessa maior aqui? Naquele telhadinho laranjado aqui, ó. Tem um reservatório grande. Esse aí é Aqui. uma casa de bomba. Isso, tá. Aí onde você tá agora é a ETA, mais para cima. Parte central superior, aí tem um telhadinho laranjado. Você tá falando, não é esse aqui não, né? Não, esse aí é o prédio da ETA. Esse aí. Esse aqui. Isso, Aqui é a exatamente. casa de bombas. Então, como que nós faríamos? Vamos supor. Então, eu venho aqui, né? Redes de água. Vamos supor, tem duas bombas? São 5 bombas aí dentro. 3 Cinco. bombas para um barrilete, 2 bombas para outro. E a água vem aqui desse reservatório. Da ETA? Da ETA aí ela sai e distribui para esses dois reservatórios. São dois reservatórios enterrados. Aqui, Nessa laje aí. nessa laje aqui. Então, tá. Então, como que eu faria? Eu venho aqui em redes de água, tá? Vou selecionar o comando de desenhar rede de água. Deixa eu fazer um zoom antes, espera aí. Tá? Então, eu venho aqui em redes de água. Eu não preciso entrar com muitos detalhes, mas algumas informações mínimas eu preciso. Então, eu vou em redes de água, aqui é um reservatório. Então, eu vou desenhar, vamos supor, o trecho de rede vem para cá e ele vem para cá, para aqui para dentro, tá? E aí eu vou colocar, que é uma tubulação, vamos supor, uma adutora, né? E eu vou colocar o material e vou colocar o diâmetro. Vamos supor que o diâmetro interno seja 200. Pronto. E vou salvar, tá? E aí, eu tenho uma outra tubulação. Eu tenho uma outra tubulação. Vou selecionar a rede de água. Vamos supor que ela venha daqui, tá?
Tô supondo, não sei se é exatamente isso que você falou. E vem para cá. Certo. E aí eu vou colocar também, não sei se é uma tubulação interna, né? Não sei se seria chamada de adutor aqui, mas 200, tá? E vou selecionar o material dessa tubulação, tá? E salvo. Vamos supor que seja assim. E aí você fala, não, tem 5 bombas. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a rede de água, né? Vou selecionar para desenhar a rede e vou selecionar, olha, tá vindo daqui para cá, é a bomba número 1, tá? Então, vou salvar. Não vou colocar o diâmetro agora, depois se quiser a gente coloca. Aí vou fazer um outro desenho. Vou desenhar daqui, vamos dizer, a segunda bomba, tá? Salvar. Vou diminuir um pouquinho o tamanho desse ponto. E aí eu vou desenhar a terceira bomba, tá? Vou desenhar ela aqui. Seleciono aqui e assim por diante, tá ok? Aí, feito isso, isso é uma bomba. Então, eu vou selecionar o nó de água, vou selecionar essa bomba e vou falar, é uma bomba, tá? E aí ele quer saber qual que é a potência dessa bomba, tá? Se eu não tiver, eu posso entrar só a potência. Ah, não, só tenho a potência. Eu não tenho curva de rendimento, não tenho curva da bomba, não tenho. Mas geralmente a potência eu tenho. Então eu vou colocar qual a potência da bomba aqui, tá? E vou salvar. Vou selecionar essa aqui e vou falar, é uma bomba. Se eu não tiver agora, mas vocês veem que quando eu seleciono bomba, ó, ele muda tudo aqui, ó. Os dados, ó. Vou salvar. E aí vou selecionar esse terceiro aqui. Ó, você vê que olha os dados aqui, ó. Tá, padrão de consumo, setor. Aí eu vou selecionar, não, é uma bomba. Ó, já mudou, ó. Tá vendo? Ele já sabe que ele quer saber os dados da bomba. E aí eu salvo. E aí daqui eu vou desenhar as redes, ó. Para onde que está saindo? Então é importante isso é muito importante, porque eu preciso saber, é aqui onde começa tudo. Eu preciso saber, tá, tá, essas três, vamos supor que essas três vão unir, pode acontecer, né? Elas unem numa tubulação única, tá? Não sei como que é aí com vocês. É por aí mesmo. Então, por exemplo, eu tenho redes de água, aí tenho a rede de água, vou desenhar a rede. Vamos supor, porque poderia ser, essa bomba vai para um lugar da cidade. Não, vamos supor que vem tudo para um único local. Então vem aqui, coloco que é o diâmetro da tubulação, porque não vai dar assim tanto trabalho, porque são poucas tubulações, né? E aí a mesma coisa eu vou fazer para essa aqui, ó. Como ele não duplica o nó, ó que rápido, tá? Então, como ele não duplica o nó, se eu quiser aqui, desculpa, se eu quiser aqui, ó, tá com muito texto, eu posso vir aqui, ó, e falar, ó, temporariamente, ó, temas, desligar todos os textos, ó, só para ele não mostrar esses textos por enquanto, tá? Então, o que que acontece? Aí aqui chega um nó. Aí eu tenho aqui esse nó, e esse nó, ele vai ligar onde? Não, ele vai ligar aqui. Eu estou supondo, né? Então, eu venho aqui em redes de água, desenho que isso está ligado aqui. Vamos supor que vai tudo para cá, só. E vou colocar o diâmetro, né? Uma tubulação de adução e salvo. Pronto, está resolvido. Então, isso, inicialmente, a gente fazer isso. Por quê? Porque são poucas tubulações, é tudo rápido da gente fazer. Aqui a gente vai ver, ó, que, por exemplo, ó, se eu fizer um zoom aqui, por que essas tubulações estão azuis e essas aqui estão laranja? Porque eu não cadastrei o tipo de tubulação aqui, que é de adução. Então, se eu selecionar aqui na rede de água, se eu tiver como administrador, eu posso selecionar. Deixa eu ver, selecionar aqui. Ver se eu seleciono todos aqui. Não, selecionei aquela laranja, não quero. Se eu selecionar essas redes de água, ó, eu posso vir aqui, selecionei as três, falo assim, são tubulações de adução, e salvo, ó. Pronto, ó, tá vendo que mudou a cor? Não mudou nada, é o mesmo layer, né? Tanto que se eu chegar aqui, ó, e desligar a adutora, ó, fica a tubulação de água. Que não, aqui ele está mandando mostrar todas as tubulações de água, sem filtro nenhum, ó. Se eu entrar em propriedades, ó, não tem filtro nenhum aqui ativado. Então ele mostra todas as tubulações de água. Mas se eu ligo a adutora,
aqui tem um filtro, ó, que só mostra as adutoras. É o mesmo layer. Então a diferença para o CAD, do GIS para o CAD, é que eu só tenho um layer. Para a cidade inteira, eu só tenho um único layer de redes de água. O que faz ele aparecer de uma cor diferente, o tracejado, o que for, ele é esse filtro que eu coloco aqui, tá? Então, fazer isso. Por quê? Porque aí eu já tenho aqui um passo inicial. Isso é tudo que um engenheiro quer na hora que ele vai fazer um planejamento, né? Da rede, qualquer coisa. Se ele já recebe isso, ele é uma maravilha, porque ele fala, "Ah, já tenho tudo aqui." Um outro exemplo, ó, vamos supor, aqui nos nós, essas três nós são bombas, e esse daqui é um nó só. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um tema novo aqui, ó, que eu venho pegar. Lembra que eu falei que só tem dois layers? Um é o water lines, que são as redes de águas, o outro water components, são os nós. Então eu falo, nos nós, eu quero ter um layer chamado bomba, tá? Vou falar tamanho aqui um do texto, ponto, tamanho um círculo sólido. Vou colocar aqui azul, tá? O que que vai acontecer? Como eu ainda não coloquei o filtro, vão aparecer todas na forma azul, todos os nós. Como ele está por baixo do preto, ele não está aparecendo. Mas se eu mover aqui em cima, ó, ficou azul. Porque na verdade, quando eu seleciono aqui bomba, bomba é a mesma coisa que nó de água. Só que no bomba eu não coloquei o filtro ainda. Então, se eu olhar em propriedades aqui, ó, e selecionar modificar, só depois que eu cadastro o tema novo, eu posso modificar o atributo. Eu falo, quero que o tipo seja igual a bomba. Salvar e dou um OK. Olha o que aconteceu, tá? Os três que são bomba estão azul e o outro está preto, tá? Então eu posso, por exemplo, eu quero colocar todos ver os registros, né? Porque é uma coisa que a gente usa muito, né? Para manobrar a rede e tudo. Então eu posso colocar numa outra cor. Eu posso também, se eu quiser, nas propriedades, eu posso, aqui no ponto, inclusive inserir uma ícone, tá? Se eu tiver um JPEG, alguma coisa, que a gente não tem aqui, mas se eu tiver uma imagem qualquer, né, eu posso pegar e inserir essa imagem, pode ser até a fotozinha da bomba, tá? Geralmente eu uso uma cor sólida, que eu acho mais simples, mas poderia até ser o desenhozinho da bomba aqui, se eu quisesse, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo? O nós de água nas propriedades, ó, ele não tem filtro nenhum, então tudo que é nó ele aparece preto, tá? Porque é a cor que a gente definiu preto aqui, tá? E a bomba, nós colocamos um filtro e aí ele vai aparecer azul, tá aqui. Então, uma outra coisa que eu fiz foi o seguinte, de quarta-feira para cá, eu coloquei mais um layer de informação do CAD, tá? Para ver se facilita um pouco a entrada de informações. Se você colocar aqui novo, agora um outro assunto, né? O nome desse layer, quer ver? Chama redes de água CAD. Todas as tubulações de água, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Falar que pode ser esse tipo de linha mesmo e vou dar um OK. Tá vendo o que que eu fiz? Porque o que acontece? Lá no arquivo CAD, às vezes eu começo a criar um layer que ele chama redes de água de 50 milímetros. Aí eu crio um outro layer, redes de água de 50 milímetros, feito pelo João. Tem gente que faz assim, tá? Aí eu vou criar um layer que eu coloco as redes de água que eu estou fazendo um projeto, não sei, ou então que eu não esqueci de colocar o número do layer. Então o que que eu fiz? Eu tirei as quadras, tirei os principais layers e deixei só os layers do CAD mais perto do que é rede de água, tá? E pedi para importar tudo isso. E eu pedi para importar, além disso, um outro layer, ó. Deixa eu só lembrar o nome dele. Que são os textos. Onde que estão aqui? Aqui, redes de água, textos CAD.
todos os textos. O que que eu fiz? Tirei os textos do número do lote, essas coisas, mas tudo que é texto, independente se a pessoa colocou lá no CAD no mesmo layer ou não, que pode ser uma informação interessante, eu pedi para importar, tá? Então eu vou colocar aqui tamanho, não sei, 2, da cor preta mesmo, e vou dar um OK. E vou pedir para mostrar somente até a escala 1:2000. Olha aqui. Aí você fala assim, não, mas que textos são esses? Esses textos são o nome do layer. Do jeito que vocês fizeram o nome do layer, eu peguei os textos, né? Vamos fazer um zoom aqui para a gente ver. Ó, É que tinha você lá tá um. na região poluída aí também, né? Fica Deixa eu ver se pegar poluído. uma mais É, perto, mas olha fica aqui, ó. uma região menos densa de É, população, fica mais fácil. exato. Mas, por exemplo, olha o que eu estou vendo aqui. Tem uma válvula aqui, né? Tá vendo? Então já É, tem na uma. verdade, essa é do lado. Tá vendo que na foto tem um PV aberto aqui, é um registro. Tá? É um registro. É um registro de entrada desse reservatório maior enterrado de 4 chances. Então, essa informação, ela tá aqui porque ela pode ajudar também, entendeu? Agora, eu vou abrir na outra tela, ou dou Alt Tab, né? Para ver o CAD também. É bom ter o CAD com visualizador CAD, para eu poder ver também no CAD como é que tá a informação. Tá ok? E olha como fica, ó. Então, isso vai ajudar também. Agora, se eu olhar aqui, vieram uns polígonos, algumas coisas que estavam lá desenhadas, entendeu? Que a gente vai desconsiderar, tá? Eu não sei se é que parece que são as piscinas, né? Eu acho, a impressão que dá isso. Mas são todas as linhas do CAD. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse desenho agora num desenho inteligente. Ou seja, a gente vai cadastrar agora todas as redes, começando aí pelas principais, num desenho inteligente, em que as tubulações vão estar todas conectadas, tudo direitinho, tá? Eu sei que tem alguma coisa que a gente não vai conseguir porque a informação não, pode não estar atualizada, alguma coisa assim. Mas a gente vai caminhar para isso. É isso que tem que ser feito, né? Eu tenho que ter aquele conceito que é o do gêmeo digital. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Gêmeos digitais. O que que é um gêmeo Já digital? assim, O gêmeo digital é o seguinte: eu tenho no computador exatamente no computador está desenhado o que eu tenho lá no campo. Não tem diferença. Então, isso é claro, a gente não vai conseguir no primeiro mês, no primeiro ano. Isso a gente vai conseguir com o tempo, porque muitas informações a gente nem tem mais, já foram. A gente vai descobrir com o tempo, quando tem uma manutenção, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai ter exatamente o que tem em campo vai estar no computador. E o que significa isso? Significa dinheiro no bolso da empresa de saneamento, tá? Por exemplo, eu já vi empresa de saneamento que, em um determinado momento, ela falou assim: eu vou colocar 2 quilômetros de redes para reforçar um setor de abastecimento, tá? Para ligar um setor de abastecimento no outro. E aí, os engenheiros queriam fazer isso, colocar a rede, falou, não, a gente reforça, a gente coloca um tubo aqui, vai passar pelo parque, dá para fazer esse reforço. E aí, na hora que. Mas isso é tudo uma intuição que a pessoa está tendo na hora de fazer essa ação, de falar, não, vou ligar esse setor nesse, faço um reforço, e o pessoal vai parar de reclamar que falta água. Mas quando, isso é um caso real, quando a empresa chegou no software, desenhou, antes de colocar e começarem as obras em campo, quando ela desenhou isso daí realmente no GIS aqui, né? E aí fez a modelagem hidráulica, ela descobriu que não ia adiantar nada, que não ia, o pessoal ia continuar reclamando da falta d'água, porque a simulação hidráulica mostrou que a água não era suficiente para chegar lá e abastecer, mesmo colocando esse reforço, tá? Mas isso a pessoa vai conseguir só se ela tem o desenho aí fidedigno. Desculpa, se eu fizer um zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? 100 milímetros PVC. Então ela já ajuda, já quando eu desenhar essa rede, ele já está falando que ela é 100 milímetros PVC. Lembrando, ó, se eu desligar todos os textos, ó, tá vendo que saiu o texto, ó? Isso é uma referência só. E se eu desligar aqui, sai a rede. Quer dizer, aqui não foi desenhado nada ainda, tá? Então, qual é a minha sugestão? É a gente agora, não sei se é hoje ou a gente definiu uma data, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que foi desenhado. E aí, o que que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar as redes principais, tá? Vamos fazer, desenhar todas as redes principais da cidade toda,
tá ok? É isso daqui que a Luciane desenhou, a gente vai desenhar de novo, mas só que agora é para valer, tá? E aí o importante é ir conversando, aí do lado tem as pessoas aí de vocês, para quem sabe onde estão as tubulações passando, para a gente desenhar fidedigno, né? O mais fidedigno possível, né? E aqui você vê que aqui é muito importante, né? Porque aqui eu preciso saber, essa tubulação aqui, por exemplo, a água está vindo da onde? Ela vem aqui dessa bomba? Da onde que vem? Eu tenho um reservatório? O que que é? Da onde que vem? Então, essa pequena interligação, eu sei que aqui é uma área mais. Mas a gente vai desenhar de uma forma simples, que nem foi feito aqui, ó. De uma forma simples, tá? Não precisa. É um esquemático que é muito útil, né? Que ele tem aonde que é a tubulação. Porque aí eu tendo a potência da bomba, tenho os dados, diâmetro da tubulação, eu na modelagem hidráulica eu falo, não, agora eu quero ver a água com tanto de. Como que vai ser o fluxo da água na cidade toda. A pessoa calcula. Isso é para uma empresa de engenharia, quando você contrata um serviço de empresa de engenharia para fazer modelagem, setorização, tudo, se ela vê um mapa assim, ela ama, né? Ver isso daí. Por quê? Porque ela vai conseguir setorizar, ela vai fazer as simulações dos setores, ela vai criar os setores e vai fazer as simulações e vai ver se vai dar certo mesmo ou não, implantar da forma que ela está querendo, sugerindo, tá? Dividir os setores. Tudo bem? Beleza. Pinheiro, deixa eu tirar mais uma dúvida contigo, já Claro. que a gente vai desenhar aí as redes principais. Por exemplo, acho que tem um caso só aqui desse reservatório de 2 câmaras aí, esse Esse círculo aqui. branco da ETA. Como que a gente representar ele? Seria um ponto? Como que tá a Nós, tubulação saindo daqui? dois nós, né? Ele tá, como que, ele é um, São câmaras independentes. são independentes ou elas estão em Então, comunicação? cada uma para um lado. Mas tem comunicação entre elas? São, são independentes. Então Eu eu acho que não. desenharia como se fossem dois reservatórios, Dois nós, né? dois nós, tá? Eu viria aqui, vamos supor, Beleza. Se vamos puder supor, mostrar para a gente é, também um pouco das é, propriedades do reservatório. vamos Agora supor, sim. sai daqui, tá? E ele vem para cá, tá? Isso é uma suposição, não sei se é isso, tá? Aí eu venho aqui, tá fazendo uma adução e vou colocar o diâmetro. Não sei se é isso, tá? Salvo. Aí a mesma coisa, vamos supor que tem do outro. Então eu vou colocar da mesma forma, ó. Daqui, vamos supor que é para cá, tá? Eu não entendi direito. Aqui o que você chama de câmara, é um reservatório apoiado? É um reservatório apoiado e outro elevado, né? É uma torre e no meio tem uma subdivisão. Então você tem um que fica apoiado diretamente no chão, de certa cota dele para cima é outro reservatório, seria um reservatório superior elevado. Mas a água está saindo daqui, da torre, não é? Porque tem que vir com Sai pressão. exatamente. Tem uma que sai, tem uma que sai da parte de baixo da torre, que é uma torre de 33 metros. Então não é Então, assim, não. do Tá. 0 ao 16, do 0 ao 16 é uma câmara, que seria a câmara inferior, que reserva um volume de água ali que manda para um departamento, uma determinada região da cidade. Dos 16 metros até os 33 é outra câmara, que tem um reserva outra quantidade de volume e manda para outro ponto da cidade. Então seria assim, ó. Ele vem aqui, tá? Salvo. E aí eu vou selecionar esse nó aqui. Seriam como se fossem dois reservatórios elevados. Ó, Isso. agora sim, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui no nó, vou selecionar esse nó e vou falar aqui. O que que é? É um reservatório de nível, ele é nível variável, né? É um reservatório de nível variável. Aí você falou que qual que é a altura inicial que você falou? Algumas alturas aí, o que que era? Vai de 0 a 16 metros. 0. Aí, às vezes, o que acontece? Ele não começa em 0. O mínimo, ele é 50 centímetros, entendeu? Precisa ver se é E, 0 mesmo. sim. Então, vamos supor, não, é 1 metro. É 1 metro, ou 50 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, é 0,5. E a altura máxima, você falou 16 metros, não é isso? Isso. Qual que é o diâmetro? Vamos supor, não sei se você tem aí, mas 5 metros, não sei, tá? Essa curva de volume, geralmente é um número. Pode ser, mas fitness. Depois tem que ver. Então, mas ó, 0, 0,5, a altura inicial é 0, mas a altura mínima
é 0,5, 50 centímetros. Altura máxima 16, diâmetro 5. Curva de volume é quando você tem aqueles reservatórios tipo Taça, tem uns que a cidade Sei. faz bonitos, entendeu? Que aí você tem que. É uma curva, como se Ah. fosse um cálculo integral, que aí depois no software de modelagem hidráulica você entra a curva. Você entra aqui só um número, 1, 2 ou 3 curvas, tipo número 1 com número 2. No caso, não precisa entrar. Eu posso entrar uma descrição inferior, por exemplo, né? Se eu quiser, Isso. tá? E aí eu salvo. Na descrição que ele não aceitou, peraí. Depois a gente vê isso daí. Eu salvo, tá ok. E aí a mesma coisa eu vou fazer para cá. Vou selecionar isso aqui, falar que é um reservatório de nível variável. E aí a altura inicial é, não sei, 16, 17, 16. Só que a mínima é Isso. 16,5, não sei, tá? 16 Isso. e aqui 16,5. E máximo, que você tinha dito? 32. 32. Pronto. Diâmetro 5. Pronto. Salvo. Então aí está representado. Uhum. Tá? Eu estava estranhando mesmo, porque eu falei, mas sair daqui de baixo, como que vai bombear, né? Não, na verdade, tem um indo para a zona alta, zona baixa, né? De um lado é a entrada, aí do outro lado. E tem uma entrada, né? Que vem da onde? A internet tá ruim. Oi? Tá ouvindo, não? Alô? A internet está um pouco ruim. Espera um Você está pouquinho. me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sim. Tá. Ok. Então, assim, não tem problema se algumas informações a gente não tem agora no momento, mas a gente vai entrando o máximo que tem e cadastrando, porque a gente está cadastrando um unifilar, que está bem próximo aí no mapa, né, da onde que é a realidade, e está com as informações realmente do que representa, do que está acontecendo. Por exemplo, eu já vi empresa de saneamento que tem um registro ou tem um equipamento que é abastecido por placa solar. Ele tem até esse nível de detalhe no cadastro, entendeu? Porque ele sabe todos os detalhes aí nos nós, ele quer saber, entendeu? Como, que informação que é, porque quando ele vai fazer uma manutenção ou quando qualquer coisa que ele vai fazer, ele tem também a informação. Então a gente está entrando na informação básica, que é reservatório. Se for um reservatório nível fixo, né? Aí eu tenho aqui, que eu acho que é o caso desse aqui, ó. Se eu tiver um reservatório nível fixo, que é aqui, aí eu tenho aqui, ó. Que são os dois principais, né? Vamos lá. Ó, registro, ó, Qual que é a reservatório de diferença? nível fixo. Qual a diferença desses dois reservatórios, o Pedro? O nível variável Do variável? o nível fixo, ele não, por exemplo, não, aqui não seria, por exemplo, uma represa que eu estou fazendo a captação de água bruta. Geralmente é nível fixo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, ó, eu tenho o nível da água e aqui tem uma curva de padrão de nível. Então, eu não tenho aquele, não é que nem o cilíndrico, né? Que ele pode quase esvaziar, né? Às vezes esvazia ou ele tá cheio, tá? Uhum. Então eu cadastro aqui, aí salvo. Aí ele vai pegar a cota, você vê que aí ele não está pegando mais as cotas, porque ele vai pegar só o nível da água, tá? Da onde que ele está o nível da água. E nesse aqui de variável já é diferente, né? Quando eu estou aqui nesse nível variável, eu tenho a cota, mas a cota é do terreno. Se é o reservatório aqui de cima, que é o caso, ele tem altura inicial, altura máxima e altura mínima. O que que vai acontecer? Na hora que eu estou fazendo com esses gêmeos digitais, que eu estou fazendo uma modelagem hidráulica, ele vai dizer, por exemplo, se o determinado momento você faz, quero fazer uma modelagem hidráulica de 48 horas. Aí ele vai falar, ó, 8, e com as demandas de consumo, ele vai falar, olha, o teu reservatório às 8 da manhã ele vai esvaziar, tá? Não vai ter água suficiente porque ele sabe esse nível inicial, o nível máximo, o nível mínimo, né? Então ele consegue calcular, tá? O software de modelagem hidráulica Beleza. calcula. Por isso que tem essas informações. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente poderia fazer? A gente define uma data em que a gente vai começar a cadastrar. E vamos começar por essa parte mais simples, mais fácil, que são as redes principais, tá? Vamos cadastrar as principais e aí
feitas as principais, a gente começa por bairro, com a sugestão da Luciane. É, a gente vai por bairro fazendo as redes secundárias, tá? Que aqui, se eu quiser ligar, né, eu posso ver aqui. Tem aqui redes acima. Eu não sei se eu coloquei aqui abaixo, essas aqui, né? Essa que foi eu que fiz. Isso, ó, esse abaixo de 100 milímetros. Então aí eu tenho que ver aqui, mas o que está acontecendo? Essa rede está ligada aqui nessa tubulação ou não? Por isso que eu coloquei aqui esse outro layer aqui, ó, que ele tem um pouco mais de informação, tá? E esse outro dos textos. Ó, se eu fizer um zoom aqui, ó, eu vejo o que está acontecendo aqui, ó. Vou mudar a cor para uma cor mais. Onde tiver, Olha aqui, tá ouvindo? eu estou ouvindo. Onde, por exemplo, onde tiver essas informações aí, eu só boto um nó? Por exemplo, olha aqui o que está acontecendo aqui, ó. Aqui tem uma curvinha, tá vendo? Sim. Agora, eu não sei por que que tem duas linhas aqui desenhadas. É porque tem duas redes ou não? Isso é uma coisa que vocês têm que ver aí no CAD e também com. Acho que deve estar sobreposta, viu, Pinheiro? Pode ser que a Nessa pessoa calçada desenhou aí foi duas, contadas 11. Na hora de copiar alguma coisa, ela desenhou duas. Então é uma Foi só. contadas 2 redes na calçada. E aí, essa curvinha quer dizer que ela não tem um T aqui, não tem uma cruzeta aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, não tem cruzeta aqui. Então ele está mostrando isso, tá? E eu tô vendo aqui essas redes aqui não estão nada desconectadas. Por exemplo, essa rede ela vem aqui, ó, ela não está encostando nessas principais de jeito nenhum, tá? Eu preciso me familiarizar com esse tipo É, de forma, né? por isso que é Para mim, importante. não entendi nada. Para mim, só foi uma curva isso aí. Por isso que é importante ter o CAD, um visualizador de CAD aí do lado, tá? Numa outra tela ou por trás, para você ir se familiarizando. E aí, na dúvida, começar a perguntar, tá? Porque eu não posso. Aqui eu tenho que desenhar direitinho, né? Eu tenho que desenhar. Aqui, o que eu estou entendendo aqui, o que que eu faria nesse caso, né? Aqui eu teria uma rede, ó, secundária. Deixa eu ver se tem. Ó, é de 50 milímetros, pelo que eu estou vendo, e de ferro fundido, ó. A FC o que que é? Fibrocimento? Fibrocimento. Isso. Então, ó, o que eu estou entendendo aqui. Será que essa rede ela está encostada? Deixa eu ver aqui. É que, na verdade, aí o Pinheiro, o que acontece? A gente tinha redes implantadas nas ruas. Ah, E aí tem uma cruzeta no meio. Aquela curvinha lá é o símbolo da cruzeta. a curva é símbolo de Por exemplo, cruzeta? usa da cruzeta. É mesmo? Essa curva aqui é o símbolo de uma Uma cruzeta? simbologia que veio lá. Essa curvinha aqui? Aquele semicírculo você vai ver. Você pode ver que ela tem duas no sentido aí, tem duas reduções, uma para cada lado. Uma para cima e uma para baixo. Uma redução para cima e uma redução para baixo. Nas outras aqui seriam bolsas. Representação da bolsa. Ah, você está falando aqui. Ou aqui não é uma válvula, é É, isso? não. Ah, isso é uma cruzeta. Em cima é uma cruzeta. Aqui. A cruzeta tá em verdinho, né? Esse círculo que você pegou aí seria como se fosse. Aqui é uma cruzeta, então. Tá com a linha azul, ó, roxa por cima. Tudo. Então, Tá. Deixa eu. Essa a parte cruzeta aqui, tá fazendo interligação. essa parte aqui você fala, Gustavo. Isso, exatamente. Ele tá. Lá no CAD, isso era a A gente está representação da vendo cruzeta. isso em uma situação isolada, mas é o conjunto, né? É esse Isso, conjunto, exatamente. assim. A Um cruzeta bloquinho. seria isso aqui. Seria aqui. Aí é uma cruzeta, então. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Você já desenhou uma rede aqui. Então, o que que eu faria? Se aí é uma cruzeta, então eu venho aqui, peço para Interligava as duas selecionar redes que a estão na. rede e falo assim, não, eu quero inserir um nó. Eu selecionei mais de uma, peraí. Seleciono a rede, quero inserir um nó. Ó, aí eu venho aqui e insiro um nó aqui. Pronto. Aí não renomeei esse nó como cruzeiro? Aí, então, ele vai ver aí, pelas tubulações que estão ligadas. Deixa eu desligar aqui. Tá. E aí agora eu vou desenhar uma rede, ó. Que sai daqui. Eu vou parar por aqui, mas posso dar uns shift, seta para cima, né? A rede está vindo para cá, ó. Aqui é uma cruzeta, Aí, acho que José. também, né? Isso, exatamente. Então vem para cá, ó. E ela é de 50 milímetros, é uma de distribuição.
de 50 milímetros e o material é de fibrocimento. Salvo. Aí volta o zoom. Então eu desenhei. Aqui tá, agora é o T, né? Mas aí a partir do momento que eu desenhar agora essa rede daqui para cá, ó, o que será que é esse círculo aqui? Registro de manobra. Ah, é o registro? Pronto. Isso. Então eu venho aqui, ó, eu vou digitar que é de distribuição, diâmetro de 50 e o material de fibrocimento. E salvo. Agora virou uma cruzeta, ó. Porque agora tá ligado, ó. Eu tenho uma tubulação aqui que ligou, tá? E aí eu venho aqui nesse nó e falo que ele é um registro de manobra. Tem esse registro fixo. Vou colocar como registro, tá? E salvo. Então aqui agora virou um registro. Aqui na cruzeta, eu tenho uma opção de colocar cruzeta, tá? Mas não tem tanta necessidade de... Quer ver a cruzeta aqui, ó? Ó, cruzeta, tá? Por quê? Porque uma cruzeta é onde chegam 4 tubos, né? Então, já... Mas eles estão ligados ou eles só cruzam? Não, cruzeta é quando tá ligado. Então, Porque eu não acho tem que distância entre uma rede e outra, né? Oi? se não tivessem ligado, não teria um nó, entendeu? Seria teria o duas nó. redes se Não cruzando teria sem o um... nó. Ah, tá, entendi. Tá Isso. certo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, eu tenho uma rede de água, supondo, né? Que rede de água, vou desenhar uma rede de água que sai daqui para cá, ó, e salvo. Ó, não tá ligado, Entendi. tá? Então aqui não tá. Ah, encostei no mouse de novo aqui, desculpa. Aqui ele tá ligado e o outro não tá ligado, tá? Sim, entendi. Ele tá um por cima, outro por baixo. Então a minha sugestão é essa: a gente começar pelas tubulações principais e ver o máximo de informações que a gente consegue colocar e começar a cadastrar. E aí depois a gente vai fazendo as ramificações, vamos por bairros, e aí vamos colocando os nós, falando, ó, tá saindo dessa adutora, que a água tá vindo, saindo dela, para abastecer esse bairro, esse setor, né? E aí a gente sai desenhando. Beleza. Você vai fazer junto com a gente ou fica a tarefa pra gente fazer e Não, então, o objetivo aqui é, vocês podem me chamar a hora que quiser, tá? É, de dúvidas, se quiser que acompanhe, mas isso é vocês que vão fazer, tá? beleza? Mas eu vou estar aí do lado de vocês, sempre apoiando nisso daí, tá? Combinado. Deixa eu ver. Até que a gente podia deixar marcado isso. A gente pode toda semana, entendeu? A Sim. gente vai conversando. Mesmo porque, ó, se vocês quiserem acompanhar, se vocês selecionarem aqui, eu acredito que é. Ah, aqui não está habilitado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você, Luciane, está como usuário, não administrador. Eu vou colocar você como administrador. Deixa eu entrar com Nexus 243, tudo minúsculo. Esse aqui é o usuário administrador, tá? Então, no administrador, ó, usuário, eu venho aqui em Luciane, editar, ó, você está como usuário. Eu vou colocar você como administradora. Deixa eu ver o Gustavo como que tá, como administrador, e o André como administrador, tá? Aí, o que que acontece, ó? Vou sair do Luciane. Então, o que que acontece? Agora está habilitado, ó, indicador de produtividade de redes de água. Ele vai... Ó, indicador aqui, tá? Aí ele mostra, por exemplo, que no dia 12 do 4, ele vai dar um relatório de quantas redes foram cadastradas. Então, hoje foi gerado o relatório, e aí ele está falando que foram cadastrados 15 trechos de rede, num comprimento de 845 metros, tá? Aí você olhar aqui, ó, ele fala, ó, que o usuário, no dia 22, o usuário Nexus, deve ter sido eu mesmo, cadastrei essas redes. O André cadastrou 16 linhas, ó. A Luciane cadastrou 56 tubulações, cadastrou 3.000 metros de rede, tá? E ele vai mostrando cada dia quanto cada um fez. E aí aqui embaixo, ele dá um arquivo que eu posso copiar e colar essa parte, ó, para pôr no Excel, ó, se eu quiser, para fazer um gráfico, tá? Então eu consigo isso também. E também consigo nos relatórios, ó, de redes de água, ele mostra quanto que eu tenho de rede de diâmetro 100, de diâmetro de 200, de ferro fundido, ó, ele mostra os tipos
eu também posso ter esse tipo de relatório, tá? E agora, como você é administradora, também eu posso agora, ó, atualizar todas as cotas dos nós de água e esgoto. Eu não vou rodar agora, que isso aí tem que rodar geralmente quando eu vou sair do expediente, porque pode demorar 1 ou 2 horas, embora aqui acho que vai rápido. Ele vai pegar as cotas e atualizar todas as cotas automaticamente. E aqui, ó, tem atualizar todos os consumos e distribuição de demandas. Ele vai pegar todos os consumos da, do comercial e vai associar nos nós, nas redes, quando a gente cadastrar o consumidor, né? Aliás, precisamos fazer a reunião lá com o Paulo, né? Acho que ele Sim, acabou eu de marcar. encontrei o Bruno e o Paulo hoje juntos. Aproveitei, comentei Vamos, nessa semana vamos que vem, fazer essa reunião. Eu estou disposto a auxiliar aí o que precisar. É, é muito importante isso, tá? Sim, Tudo bem? Beleza. beleza. Esse vídeo eu estou gravando, tá? Eu vou, assim que finalizar a edição, eu já solto para vocês revisarem. E aí a gente combina. A principal coisa é não hesita em me chamar, tá? Qualquer hora, o que precisar, não hesita em me chamar. Olha um detalhe aqui que ele está mostrando. Eu pedi para mostrar todo o mapa. Tá vendo que está demorando para aparecer? Por que está demorando para aparecer? Porque ele está mostrando todas as linhas de todas as redes de CAD da cidade inteira. Se eu apertar a tecla ESC, ó, ele cancela a visualização, tá? E aí termina os outros layers. Então, se eu quiser que fique mais rápido, eu posso selecionar esse layer, ó, propriedades, e falo, não, eu quero que esse layer, como eu sei que tem muitas linhas, que só apareça quando eu tiver até a escala 1 para 7.000, por exemplo. Ok. O que vai acontecer, ó? Ele não vai mostrar mais aquelas linhas, ó, não chamou mais. Só vai aparecer quando eu chegar na escala 1 para 7.000. Tá? Então, se eu fizer um zoom agora, ó, eu estou na escala 1 para 34.076, ó. Então, se eu fizer um zoom agora, ó, agora apareceram, tá? Então, aí fica mais rápido também o acesso. Porque senão ele tem que chamar todas essas linhas, todos esses detalhes, tá? E num zoom que se eu for ver, isso aqui vai aparecer um ponto, um borrão que eu não entendo nada. Então, é interessante que essas informações apareçam só quando eu estiver por perto de ver mesmo, tá bom? Combinado. Então, eu vou processar esse vídeo e aí eu vou pedir a semana que vem para vocês não hesitarem em me chamar, tá bom? Para a gente ir cadastrando e podemos definir segunda-feira como a data de início desse cadastro? Pode ser. Para mim, 2 horas, esse horário tá bom para mim. 2 horas eu já começo. Tá, então, Aí eu deixo o período da tarde para me organizo para fazer só essas coisas. então hoje eu não- vou deixar vocês trabalharem, mexerem aí, e tudo que vocês fizerem hoje não vai ser apagado, tá? E aí, quando chegar fora do horário do expediente, aí eu vou entrar, vou apagar, tá? Tudo que foi desenhado, e aí segunda-feira vocês começam a desenhar do zero, tá ok? Perfeito. Beleza. Feito, então.